o próximo intervalo até que seria, nós temos a previsão do tempo dentro no intervalo comercial. Mas hoje, excepcionalmente, nós fizemos um convite aí ao Ricardo Henke, e ele de pronto atendeu o nosso convite, para a gente ampliarmos um pouco mais de informação. Por isso, a previsão do tempo hoje vai ser numa entrevista. Vamos com a previsão do tempo aqui dentro da programação da sua Tupã. Primavera, verão, outono, inverno são destaques do tempo pra gente saber que tudo tem seu tempo certo. Pode acontecer, olha o tempo. Apoio de Riedel Máquinas Agrícolas. Riedel Máquinas Agrícolas, concessionária Estara para Tupã-Sretã e região. Fone 32 72 22 54 e 32 72 36 99. 9h46, previsão do tempo tem o apoio de Riedel Máquinas Agrícolas, sua concessionária Estara. Estara em nossa região é com Riedel Máquinas, e hoje fazendo parte de uma entrevista aqui para a gente conversar um pouquinho com o Ricardo Henke, porque a gente convidou ele para falarmos um pouco sobre a questão do clima nesse período de implantação da safra de verão, né, que temos aí até os primeiros dias de dezembro, o período ideal para plantar especialmente soja, né, nosso grande produto. E é claro que a gente gostaria de saber de algumas perspectivas de como está para este período, para este verão 2021. 21-22, quer dizer. Claro que começamos, Ricardo, nos trazendo um pouco da previsão mais próxima aqui, hoje, amanhã, final de semana, enfim. O que você nos fala sobre os próximos dias? Bom dia, Ricardo Henke. Bom dia, Miguel. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Tupã. Realmente a gente tem aí agora, no dia de hoje, até uma diminuição da nebulosidade em relação ao começo do dia. Vejo aqui nas imagens de satélite que a nebulosidade já está dissipando bastante, né, ficando mais restrita aí ao norte do estado. E a tendência para os próximos dias é uma condição desfavorável à chuva, né? Então, a tendência para a tarde é presença de sol, com algumas nuvens na região, à medida que essa nebulosidade vai diminuindo. E a gente tem também aqui uma condição de temperatura máxima prevista para hoje de 26 graus, tá? Final de semana deve ter sol, algumas nuvens, eventualmente pode ter um ou outro nevoeiro localizado na região, e as temperaturas devem ficar um pouco mais baixas no começo do dia, final da madrugada, início do dia, aí entre 11 e 13 graus, mas durante a tarde elas se elevam rapidamente, né? Então, no sábado deve fazer 28 graus, no domingo 31 graus, e o início da semana que vem não deve ser muito diferente, começando aí uma condição na segunda-feira desfavorável à chuva, com máxima prevista de 34 graus. Então a gente sai aí no final de semana com o início da madrugada perto de 11, 12 graus, para uma segunda-feira aí de 34 graus, provavelmente de tarde. Nossa, é uma oscilação térmica bastante grande. Isso não é nada assim muito diferente do clima, da temperatura da primavera. Mas a gente está sentindo falta da chuva, Ricardo. Você falou, inclusive, que a tendência é dissipar essa questão de possibilidade de chuva. Que tendências nós temos aí para o verão, para os próximos meses, aí dezembro, janeiro, fevereiro, março, aqui na nossa região? Como um todo, o verão ele deve ser desfavorável à chuva, no sentido assim, do que aquilo que é normal, tá? A gente já tem um padrão típico no verão de irregularidade nas precipitações, né? A gente viu aí nos últimos dias, teve lugares que choveu bem, outros nem tanto, mas assim, o grande destaque do momento, de novo, é o fenômeno Laninha. Infelizmente ele se configurou e isso está mostrando cada vez mais que ele está já caminhando para uma intensidade, podendo vir até a ser forte. No momento, os dados que a gente estava analisando indicam aí uma intensidade moderada já em algumas áreas do Oceano Pacífico. Então, já tem um reflexo na nossa região, né? Então, a expectativa aí de chuvas para o restante de novembro é ruim, tá? Então, pode ter uma ou outra pancada de chuva até o final do mês, mas muito irregular, muito mal distribuída. Talvez semana que vem aí tenha um ou outro dia que possa ter alguma pancada de chuva, por exemplo, na quinta-feira, na terça também, mas tudo muito irregular. E ainda, além de tudo isso, por estar nesse período de primavera, a gente tem que ir acompanhando as previsões, porque por experiência a gente sabe que a primavera é mais complexa, os prognósticos, né? E em situações de maior irregularidade, e aí em anos de Laninha a gente tem essa condição.
E o mês de dezembro não deve ser bom para chuva. Infelizmente, a tendência é de chuva abaixo da média, analisando aí os dados do momento, tá? Os prognósticos eles podem vir a sofrer alguma alteração, mas no momento a maior probabilidade de ocorrência, né, se for comparar entre o que é normal, o que é abaixo do normal e o que é acima do normal, a maior probabilidade de ocorrência é de chuva abaixo da média em dezembro. Isso preocupa porque é um momento importante que chova, né? Então, a gente até teve aqui na região algumas chuvas em torno de 100 e poucos milímetros em outubro, né? Só que esse mês tem lugares que choveu 18 milímetros na região, né? Então, mesmo que setembro tenha sido relativamente bom, aí, no mínimo choveu em torno de 165 milímetros, em outros pontos chegou a chover um pouco mais, mas por já estar chovendo pouco esse mês e continuar nas próximas semanas, isso acende aí um sinal de alerta no sentido de deficiência de disponibilidade hídrica por conta da chuva, né? Tá? E aí, assim, só já entrando também em janeiro já tem uma tendência um pouco diferente, tá? Há uma expectativa no momento que janeiro possa vir a ter uma chuva próxima do normal. Em alguns pontos aí, até eventualmente tu pode ter alguma chuva subindo um pouco mais acima do que é esperado, só que com muita irregularidade. Janeiro, ele pode ter, assim, dentro de uma mesma área, não muito distante, pontos com chuva acima da média, outros normal, enquanto que outras áreas abaixo da média. Mas, de uma forma geral, janeiro tende a ter uma chuva mais próxima da média. Historicamente, a gente sabe que, mesmo em anos de laninha, que contribui muito para a estiagem no sul do Brasil, no Rio Grande do Sul, principalmente quando ele tem uma intensidade moderada a forte, a gente observa eventos pontuais de chuva extrema, tudo num dia, às vezes, né? Então, isso é muito comum de acontecer, principalmente na faixa leste do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina também. Às vezes, tu tem eventos históricos, principalmente aqui na nossa região, de Pelotas, Camaquã, São Lourenço, que teve aquela grande enchente histórica em 2011, tudo ano de laninha, e período de final de dezembro, janeiro, março. Em Santa Catarina também teve vários eventos de 400 milímetros em um dia, em anos de laninha. Então, assim, isso é uma característica também que tem que se levar em consideração, mas tende a ser essas chuvas extremas mais para a faixa leste do estado. Então, de uma forma geral, quanto mais para o oeste do estado, a gente tem uma expectativa de mais complicação por falta da chuva. Claro, isso é um prognóstico, ele precisa ser conforme a previsão de tempo vai evoluindo aí nos dias seguintes, né, nas semanas seguintes, e acompanhando que o cenário ele pode ter alguma mudança. Mas pensando do ponto de vista de maior probabilidade, a gente deve ter um verão com chuva abaixo da média, principalmente por conta aí desse mês de dezembro, e fevereiro também deve ser ruim de chuva. A princípio, essa é a maior probabilidade. Perfeito, muito bem. Bom, laninha bem característico, então. Há uma possibilidade dessa laninha diminuir de intensidade, ou ficar mais leve, ou ela está consolidada de que ela vai ficar nesse nível bem intenso de laninha? É que, assim, o fenômeno laninha, ele é um dos que influencia a nossa região quando está presente. Ele não é responsável por tudo que acontece, mas ele, assim, se tu vai historicamente analisar em anos que tem laninha e El Niño, tu vê que ele tem um papel muito importante em influenciar na chuva, por exemplo, no verão, né, para mais ou para menos. A gente já teve casos de El Niño, que aqui no sul do estado a gente teve a pior seca num El Niño, né? Mas era um El Niño fraco, mas também tinham outras componentes que influenciavam. Mas, em regra, quando tu tem um fenômeno laninha de intensidade pelo menos moderada, que é o que está se desenhando aí para essa semana e semana seguinte, a expectativa é que ele permaneça ao longo de todo o verão, talvez entrando aí um pouco no início de outono. Essa é a expectativa, é a maior probabilidade de ocorrência. Isso não só da nossa parte, também se analisar os prognósticos americanos e australianos, por exemplo, tem essa mesma expectativa. E a tendência é que, pelo menos, ele mantenha com essa intensidade moderada.
E eu não descarto aí que ele até venha intensificar um pouco mais e ele acaba tendo um papel, uma influência significativa, porque o que acontece? O Laninha, ele é o resfriamento das águas do Oceano Pacífico, tá? Mas não é só isso. Há toda uma mudança na circulação dos ventos desde o Oceano Pacífico, influenciando outras regiões do mundo. E um dos lugares mais influenciados pelo fenômeno El Niño ou pelo fenômeno Laninha é o sul do Brasil, é o nordeste do Brasil, é o norte do Brasil, e assim como outras regiões do mundo, ele influencia de diferentes formas, tá? Então, por exemplo, a Argentina vai ser impactada de novo, até mais, eu acho, que o Rio Grande do Sul, a parte norte da Argentina. Então, deve ser um problema bastante, digamos, significativo. A gente já tem problemas aí da falta de água, o baixamento do nível dos rios também em muitas áreas de navegação aqui na América do Sul. E aí tu tem digamos assim, um evento atrás do outro que acaba amplificando os problemas, né? Então, a tendência, de uma forma geral, assim, resumindo, é que o fenômeno Laninha ele persista até o final do verão, e no momento a expectativa é de que pelo menos ele venha a ter essa intensidade moderada, podendo vir até ter uma intensidade mais forte. Essa oscilação térmica também é uma característica dele ou não? Porque nós estamos tendo temperaturas aí de 13 a 30 graus, ou de 18 a 30, enfim, mas umas madrugadas bem mais frescas, que você falou que vai aquecer a partir do quinto, na semana que vem, se não me engano, que você falou, né? Isso. Essa característica da madrugada com temperaturas inclusive abaixo de 10 graus é influência do Laninha também ou não? O fenômeno Laninha, ele tem já uma influência com entradas de massas de ar frio, tá? Então a gente pode ter momentos em que ao longo aí por exemplo, novembro, dezembro, a gente tem dias de temperatura baixa, né? Então, se for olhar assim como é que tá as anomalias de temperatura, ou seja, em relação ao que é normal, o que está acontecendo, não tem nada excepcional esse mês, né? Uhum. Tem essa característica, a primavera tem esse padrão de ter uma grande amplitude térmica ao longo do dia, né? Principalmente em dias que não chove. Então, quando tem um dia bem seco, a gente teve aí, não só aqui como em Tupanciretã, dias de baixa umidade relativa do ar, né? Recentemente, nesse mês, aí, com umidade relativa perto de 20%. Então, quando tem uma atmosfera seca, sem presença de nebulosidade, essa amplitude térmica ao longo do dia, né? Ela tende a se ressaltar. Então, às vezes, tu começa o dia ali com 11, 12 graus, termina com 30, 32, e principalmente em dias, o fato de tu não ter a chuva também influencia essa grande amplitude, porque quando tu tem um dia com bastante nebulosidade, isso faz com que a amplitude térmica, ou seja, a diferença da menor temperatura para a maior. Tivemos uma queda aí na conexão, acho, com o Ricardo. Não sei se nós estamos com possibilidade de tê-lo. Houve uma queda na conexão, nós estávamos conversando com ele com relação a essa previsão do tempo e ampliarmos essas informações aí, vamos ver se é possível a gente manter. Retornou, Ricardo. Voltou. Tivemos uma queda, mas voltou. Por favor, conclua aí, Ricardo. Eu não sei onde eu estava assim, mas a questão da nebulosidade. Você estava comentando da amplitude térmica, que nesse período da primavera não é tão difícil de nós termos isso, é quase que normal isso, né? É normal ter essa amplitude térmica, mas a amplitude ela aumenta, ou seja, a diferença entre a menor temperatura do dia e a maior, que seria a amplitude térmica ao longo de um dia, ela se acentua quando tu tem dias sem chuva, né? Dias mais secos, que nem a gente teve aí dias até com 20% de umidade relativa do ar à tarde do Tupanciretã nesse mês, né? Então, isso também favorece. Mas, claro, quando tem um fenômeno Laninha atuando, ele tem uma intensidade moderada forte, ele traz aí consigo também ingressos de massas de ar mais frias para esse período do ano. Então, o que acontece? As frentes frias, elas passam de intensidade fraca, às vezes, não causando chuva, e na retaguarda dela vem a massa de ar frio, e aí ela meio que influencia a nossa região, e a nebulosidade e a chuva fica concentrada toda lá na região sudeste do Brasil, centro-oeste, indo para o Mato Grosso, né? Então, tem todo um papel, por isso que eu falo que o fenômeno Laninha não é só o resfriamento das águas do Oceano
pacífico. Tem toda uma dinâmica que acontece na atmosfera e aí ele influencia também nesse padrão das chuvas, se concentrando muitas vezes. Você vai pegar eventos de Laninha, tu vai ver uma grande concentração de chuvas em certas regiões do Brasil e faltando na nossa região. E o papel dessas frentes frias e massas de ar frio, ele tá junto nessa dinâmica toda da atmosfera, né? Então, realmente, não vai ser incomum. Teve até anos aí que a gente teve Natal, início de ano, com temperatura bem baixa, fora do normal, né? Em anos de Laninha. Então, isso não é incomum em eventos de Laninha. Tá? Mas eu ressalto, o Laninha não é o único que está mandando na história, mas vai ser o principal, digamos assim, ator de toda desse verão, né? Então, a gente pode ter momentos aí com chuvas que possam vir mesmo diante do papel de irregularidade, tu tem alguma situação meteorológica que favorece uma chuva boa em momentos estratégicos, pode ter, mas de uma forma geral, a previsão climática, ela tende para uma maior probabilidade de chuva abaixo da média agora em novembro e dezembro. Perfeito, muito bem. Como você falou, historicamente nós já tivemos anos de Laninha em que a chuva foi irregular, mas não chegou a causar um prejuízo muito grande na lavoura de verão, porque ela aconteceu, né? Tomara que dessa feita também. E é claro que fica também sempre a preocupação dessas mudanças de estação, a questão também dos temporais, além do déficit hídrico, né? Das chuvas abaixo da média, também a preocupação da possibilidade de temporais. E com o Laninha, o temporal não é tão comum acontecer. Acontece, como você falou, teve aquela enxurrada aí no sul do estado, mas o Laninha, digamos que dá uma tendência de menos temporais ou não? No sentido, sim, porque tu tem situação de eventos de Laninha, onde tem uma intensidade forte e tu tem um padrão de desfavorável o desenvolvimento das instabilidades, ou seja, tu tem muitas vezes menos umidade disponível para a região, tu tem a configuração da circulação dos ventos desfavorecendo ao desenvolvimento de tempestade, consequentemente tu tem menos temporais, mas isso não não significa que não vai ter algum temporal de verão, isso a gente sabe que acontece e vai acontecer, mas assim, justamente por tu ter menos eventos de pancadas de chuva, de temporais, com certeza, se tu vai comparar aí em anos de Laninha forte com, por exemplo, um ano normal, né? Ou um ano de El Niño forte, que aí, então assim, nesse sentido é algo que tem que se ressaltar e com certeza assim, a falta de chuva nesse mês de novembro, mais o mês de dezembro, isso tem que se levar muito em consideração, né? Principalmente o pessoal da agricultura. Então, isso não... tudo estava levando a mostrar que... Tudo está se mostrando que realmente isso deve se confirmar, né? E aí a torcida, como eu falei, realmente tu ter algum momento em que dê uma chuva boa, mas tem que ter um bom planejamento levando isso em consideração, né? Não pode aí até agravar em alguns prejuízos pela ausência da chuva, né? Perfeito. Ricardo, obrigado pela sua gentileza de atender o nosso convite hoje, ampliar a previsão do tempo, que normalmente você traz aqui dentro da programação da Tupã um pouco mais sintetizada, hoje ampliando um pouco mais essas informações, nos trazendo mais detalhes sobre a tendência do clima, especialmente no período do verão aqui em nossa região. Obrigado pela sua participação, Ricardo, um forte abraço e até amanhã. Eu agradeço, um bom dia e até amanhã. Ricardo Renck nos trazendo as informações com a previsão do tempo desde a Atmosfera Meteorologia, com o apoio de Riedel Máquinas Agrícolas, sua concessionária Stara. Stara em nossa região é com Riedel Máquinas. Riedel Máquinas Agrícolas, concessionária Stara para Tupã-Sretã e região. Fone 32 72 22 54 e 32 72 36 99. Primavera, verão, outono, inverno são destaques do tempo pra gente saber que tudo tem seu tempo certo. Onde acontecer, olha o tempo. Apoio de Riedel Máquinas Agrícolas.